Olá, meu nome é Mariana, eu sou aluna da FEI e hoje eu vou apresentar projetos que alunos e professores da FEI desenvolveram para a comunidade do Cafezal. Bom, a primeira e mais notável dificuldade encontrada na comunidade pelos professores do Departamento da Engenharia Civil da FEI foi a mobilidade. Esse tema a gente consegue observar diretamente nessas figuras que eu coloquei, que retratam escadas extremamente irregulares. E para resolver esse problema, os próprios residentes da comunidade, através de uma solução criativa, colocaram no lugar de degraus alguns pneus cheios de materiais ou em até outras áreas apenas uma enorme área propensa para o deslizamento das pessoas em épocas mais úmidas. Além disso, diversos obstáculos também são encontrados ao longo do caminho, como por exemplo na terceira imagem, escadas de acesso a casas, muitas vezes de material inadequado para essa situação, ou até mesmo nessa quarta imagem, barreiras feitas pelos próprios moradores para tentar conter a água em dias de chuva muito intensa, já que, de acordo com alguns moradores, nessas ocasiões, muitos deles ficam impossibilitados de sair de casa para fazer suas tarefas cotidianas, porque essas escadarias viram uma espécie de cachoeira, como está ilustrado aqui nessa imagem, retirada de um vídeo enviado pelos próprios moradores da comunidade. Tendo tudo isso posto, tendo inspiração no projeto de escadas rolantes implantado pela empresa Schindler da Colômbia, na região de Las Independências, na parte alta da Comuna 13 de Medellín, foi proposto a construção de escadas rolantes na comunidade do Cafezal. Para fazer esse projeto, foi necessário solicitar para a prefeitura um arquivo DWG com o levantamento topográfico do município. E aí foi a partir dele que a estagiária Paloma Portela pôde isolar a região de interesse no AutoCAD, eliminar as camadas, layers, de desenho que não vão agregar ao estudo, ajustar a imagem de satélite da região sob o desenho das curvas de nível do local e fazer um traçado preliminar da ideia da extensão em planta para ser vencida pelas escadas rolantes. Ela buscou minimamente especificar também os equipamentos de escada rolantes a serem usados com a ajuda do professor Rafael Cruz. Depois dessa etapa, a estagiária Cecília Isidro, para continuar com o trabalho da Paloma, fez uma nova análise desse traçado, para otimizar ele, fazendo então um estudo das inclinações desse perfil do terreno, utilizando o AutoCAD Civil 3D, de acordo com a sugestão do professor Fernando Ribeiro. Só que para Cecília, o maior desafio dela foi o processo de adequação da posição das escadas no terreno, já que isso se mostrou bem diferente do que se faz no traçado geométrico viário de rodovias e ferrovias, que são matérias oferecidas pelo curso e então que exigiu uma série de parametrizações próprias, além de estudos feitos manualmente. Além disso, para buscar um traçado alternativo de menor extensão, a professora Alda dos Santos sugeriu o traçado por uma das passagens dentro da comunidade, que é essa passagem 5 que está sendo destacada por uma seta vermelha na imagem. E essa sugestão deve exigir intervenções de urbanização e prováveis remoções, que também foram estudadas pela aluna Cecília. As imagens em 3D da possível escada margeando a comunidade podem ser vistas nessas 4 imagens, que para melhorar a qualidade estética delas e tornar também o projeto mais fiel à realidade, foi feito pelo estagiário Guilherme Zanzotti, também no AutoCAD Civil 3D, uma adição de texturas. Essa melhora gráfica pode ser vista nessas 2 imagens. Bom, continuando com o projeto de mobilidade no Cafezal, para testar a possibilidade de implantação de escadas rolantes, foi feito pelo estagiário Gustavo Rios um projeto também de escada rolante, mas de menor porte e mais detalhado. Então, ele foi modificando uma escadaria existente, que era para o acesso dos alunos da comunidade às escolas que se localizam depois da travessia da Estrada do Montanhão no Parque Seleta. A escada atual tem mais de 500 degraus, o que torna esse percurso muito grande. Então, foram estudadas 3 possibilidades de escada. E para a escolha foi sugerida uma com 2 curvas
e inclinação de 15 graus. Essa escada pode ser observada em 3D nessa imagem e o quantitativo, os parâmetros utilizados e o corte desse projeto também podem ser vistos nessas imagens. Além dos problemas de mobilidade, outros problemas também foram encontrados, e dessa vez por alunos. Através de uma matéria chamada Projeto Interdisciplinar Tutorado de Inovação, o que a gente chama de PIT, que é uma matéria que sugere que os alunos desenvolvam projetos a partir de editais criados pelos professores do Departamento da Engenharia Civil. Então, os estudantes fizeram algumas visitas técnicas e foram colocados em contato com ONGs, para que eles pudessem fazer uma imersão no tema e escolhessem o problema que gostariam de resolver. Então, através disso tudo, foram encontrados problemas como a falta de lugares para infiltração de água, o acúmulo de lixo em locais não apropriados, problemas estruturais nas casas, a falta de lazer e entre outros problemas também. Dessa maneira, foram criados mais 4 projetos relacionados à mobilidade, 4 à drenagem de água pluvial, 1 a lazer, 2 à disposição de lixo e 2 à reserva de águas pluviais, totalizando 13 projetos criados nos PITs. Bom, vou falar agora um pouco sobre o PIT 4, que é um PIT que tem um pouquinho mais de profundidade em relação ao PIT 3, que eu também vou exibir aqui. O time InovaCity, para resolver uma parte dos problemas enfrentados pela comunidade, como a irregularidade das escadas, a falta de pavimentação delas ou o preenchimento delas com entulho, o grupo teve a ideia de criar uma escada hidráulica na Viela 8 para melhorar a locomoção dos moradores dentro da comunidade. E no seu estudo, eles tiveram 2 objetivos. Primeiro, realizar o estudo topográfico do terreno e analisar a viabilidade de implementação dessa escada. Sendo assim, então, foi possível fazer os cálculos do volume total de corte e aterro necessários para esse projeto e até um desenho da possível inclinação e medida dessas escadas. Bom, com a apresentação dos problemas para esse grupo AE e JP, o que chamou a atenção deles foram algumas coisas, foram 4 problemas, na verdade. Foram 4 propostas também que eles desenvolveram. A primeira seria a implantação de grelha nos patamares das escadas, para facilitar a permeabilização de água antes da barreira e evitar a entrada dela nas casas. A segunda proposta foi a criação das chamadas hortas de concreto, para solucionar o problema de acúmulo excessivo de água nas escadarias em época de chuva. A terceira sugestão seria a construção de escadarias mais largas para facilitar o acesso às casas. E a quarta foi o reforço estrutural nas casas para evitar que ocorra problemas posteriores e até deslizamentos. O custo total estimado para esse conjunto de projetos foi de R$ 24.700 aproximadamente. Bom, esse time Aquacure, depois da análise de um questionário enviado aos moradores da comunidade, com o intuito de melhorar a condição básica desses residentes da comunidade, proporcionando uma quantidade extra de água através da captação de água da chuva no local, eles sugeriram um reservatório individual, né? Então, cada residência teria um reservatório individual, podendo eles utilizar a água para fins sanitários e para o consumo seguro da família residente. Esse reservatório ia ter um clorador, que controlaria a quantidade de cloro e o nível de pH de água, fazendo o controle sanitário dela. O custo estimado para a construção desse reservatório seria de aproximadamente R$ 930. Devido à dificuldade de locomoção nas vielas do bairro do Cafezal, principalmente para aqueles que residem no alto do morro, o objetivo desse grupo foi fazer um projeto com os estudos devidos de uma viela segura, confortável, duradoura e bem iluminada para a comunidade e para todos os seus residentes, focando principalmente nos idosos. A execução desse projeto, que seria uma escada de 190 metros, levaria em torno de 8 semanas e custaria aproximadamente R$ 67.100. Bom, já o time hidráulica sugeriu a implementação de um sistema drenante, que seriam calhas e cisternas,
para captação e reuso de águas pluviais com cobertura de acrílico translúcido. Essa solução foi apresentada pelo grupo para melhorar a mobilidade dos residentes da comunidade, principalmente em dias de chuva, quando, como já dito, as escadas são irregulares e cheias de obstáculos no seu caminho, o que tornam elas uma espécie de cachoeira com um fluxo intenso da chuva. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre o PIT 3, que tem um pouquinho menos de profundidade que o PIT 4. A problemática escolhida pelo time Humus-FEI foi o acúmulo de lixo na comunidade. Foi aplicado um questionário e ele foi respondido pelos residentes do local, que, de acordo com as respostas, o que foi concluído foi que a deficiência desse tema é que há caçambas distribuídas pela região, mas elas não são suficientes para acomodar o lixo de todos. E assim, as existentes estão sempre cheias e há necessidade de acumular o lixo fora delas por falta desse espaço. E acaba que fica sem nenhum tipo de separação de material, trazendo pestes como roedores e insetos. Para resolver esse problema, o grupo sugeriu a implementação de composteiras domésticas, que daria um novo destino para o lixo orgânico da própria comunidade, tendo alguns benefícios, como agregar valor econômico à comunidade, ser uma solução sustentável, evitar emissões de gás metano, reduzir espaços ocupados em aterros e lixões, diminuir a contaminação de solos, lençóis freáticos e da atmosfera, além de diminuir pragas e insetos. O custo total estimado para cada composteira seria de R$ 100. Bom, para o time Civil Prime, a mobilidade dos residentes da comunidade em dias chuvosos e o quanto essa chuva interfere na locomoção deles foi a problemática exposta que chamou mais atenção dessa equipe. O que aconteceu? Foi feito um questionário e a resposta foi que a maioria deles, dos residentes da comunidade, já havia passado por esse tipo de problema e que com certeza é uma prioridade a ser tratada. A solução apresentada pelo grupo foi então uma cobertura de escadaria em formato de arco que levaria água por canaletas suspensas até um tubo de aço que posteriormente levaria essa água para as bocas de lobo inteligente através de tubulações subterrâneas. O custo estimado para esse projeto seria de aproximadamente R$ 83.800. A falta de água para os moradores da comunidade foi a temática que o time Ajudando o Montanhão tentou resolver, já que, de acordo com as entrevistas que eles fizeram, 78% das famílias do local sofrem com a falta de água em pelo menos algum período do dia. Sendo assim, o que foi perceptível foi que os serviços de saneamento básico não atendem de forma eficaz as casas da região superior. E para solucionar esse problema, foi considerada a possibilidade de implantar cisternas individuais residenciais com capacidade de armazenamento de 1.000 litros. Bom, aqui no time do Alan, o lixo e a sua coleta foi identificado pelo grupo como um problema crítico da comunidade. É de conhecimento que há pontos muito altos e que para percorrer até os pontos mais baixos, uma distância muito longa tem que ser percorrida. Com isso em mente, foi notado que os moradores da parte superior do morro acabam não levando seus lixos para as caçambas, que se encontram na parte inferior dele. Além disso, a acessibilidade dos caminhões de lixo no cafezal é quase nula, já que ela apresenta somente uma rua principal para esse acesso. Então, essa situação gera uma série de consequências como o acúmulo de lixo em locais não apropriados, infestação de pragas e doenças, poluição, acidentes por conta da queima desse lixo, entre outras coisas. Então, dessa maneira, foi feito um projeto de lixo esférico, o que nós chamamos de cylindrical trash, com o intuito de facilitar o transporte do lixo de maneira eficiente e barata, utilizando até mesmo o próprio declive do terreno, de forma que os residentes das áreas mais altas consigam levar esse lixo aos locais de coleta já existentes. Esse lixo teria a capacidade de 520 litros, pesando 2,5 kg e tendo 4 milímetros de espessura, viabilizando então o retorno das semiesferas à estação de coleta que ficaria no topo da comunidade, com apenas o auxílio de um funcionário dela. Bom, por fim,
Para o time Inovando o Cafezal, a falta de lazer foi o tópico mais discutido entre o grupo e a problemática que eles tentaram resolver. Tendo em vista que, com o questionário que também foi aplicado, foi unânime a resposta que a falta de lazer é grande na região. Como solução, então, o grupo apresentou um projeto de implantação de um centro de acolhimento ecoeficiente ao longo da comunidade, isso para facilitar o acesso aos moradores. Aproveitando, então, possíveis casas da região com áreas de lazer e entretenimento, que pode ser registrado aqui nessas fotos. Ou também teria uma segunda proposta, que seria construir um centro de acolhimento no topo da comunidade. Ambas as propostas haveriam áreas como áreas de convivência, cozinha, sala de jogos para crianças, áreas para separação do lixo, painéis solares, horta comunitária e tudo isso para quê? Para manter a independência do espaço e diminuir gastos. Bom, nós da FEI agradecemos muito à Prefeitura o suporte nos momentos em que ela foi solicitada e para os próximos semestres a gente já adianta que com a aproximação da FEI com a comunidade, uma participação maior da assistência social da Prefeitura vai ser necessária. Muito obrigada!